Muito boa noite, parabéns torcedor palmeirense, parabéns ao meu pai Rony, que deve estar fazendo festa hoje. De fato, já passei maquiagem, o olho não está mais inchado e o São Paulo está fora da Libertadores. Mais uma vez, e como foi dito várias vezes durante a transmissão, Crespo pagou pelo erro repetido. Não foi novidade, não foi surpresa, ele deixou Martim Benítez no banco, deixou Reinaldo no banco e escalou o brilhante Vitor Bueno, que em poucos minutos conseguiu distribuir um ou dois pisões ali no Gustavo Gomes e ser expulso. Mas nada disso explica. A entrada do Vitor Bueno já é depois do jogo praticamente perdido. O São Paulo foi dominado pelo Palmeiras, mereceu perder e não merecia avançar. Ficam muitas dúvidas para o torcedor são paulino e para o palmeirense também. Claro, um olhando para o lado mais perigoso, mais problemático, de como será a continuidade dessa temporada. O Crespo enlouqueceu. Onde é que estava o jogador mundial Daniel Alves hoje, tomando bola nas costas no primeiro gol e não fazendo a falta no Zé Rafael? E claro, para o palmeirense, passará por Galo ou River na próxima fase? Mesmo sem Scarpa, mostrou um elenco fortíssimo. Dudu brilhante, Veiga muito bem, ganha moral para o Campeonato Brasileiro também. Um jogo que, como sempre, em clássicos ainda mais decisivos de Libertadores, é divisor de águas. Thiago Asmar, Flávio Prado, Bruno Prado e Nilson, muito boa noite. E aí, o Thiagão acompanhou o jogo de perto com o Bruno e com o Nilson, né? E falou muito dessa repetição do Crespo em insistir num assunto que já virou chuva no molhado. A gente fala há 2 semanas dessas ausências, né? O que você viu no jogo de hoje, Thiagão? Boa noite. Boa noite. Pra você ter ideia, né? Pra gente aqui na mesa ter ideia. O Palmeiras ganhou a partida, o Dudu jogou muito, o Palmeiras fez uma grande atuação e as redes sociais são todas Crespo. Todo mundo, eu tô vendo aqui Twitter, Crespo, Instagram, Crespo. Se ele queria aparecer, ele apareceu pro lado negativo. Porque foi ridículo o que o Crespo fez hoje. Primeiro, a atuação, a escalação que ele fez. Segundo, cara, no momento que você precisava de gol, no momento que você precisava empatar, ele colocou todo mundo. Ele só não colocou o principal jogador do time. É inacreditável. Ele colocou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, depois do Pablo, talvez, seja o jogador mais questionado pela torcida do São Paulo. O Vitor Bueno é um cara que raramente acerta. Raramente o Vitor Bueno acerta. Ele colocou o Vitor Bueno, ele colocou o Éder, que estava parado. O Éder estava parado. Se você vai falar do Benítez por físico, por questões físicas, ele colocou o Éder, que nem jogava estava, nem jogando ele estava. Então, cara, o Crespo mereceu a derrota hoje. Mereceu. E ele, sim, merece ser muito criticado. Eu falei com o Nilson, inclusive, com o Bruninho, lá na transmissão. Eu sou radical. Se sou eu demito. Eu demito. O cara que fez o que ele fez hoje, ele acabou com o São Paulo. Acabou na principal competição. E parece, né, que tomou um nó tático, porque, nossa, que surpresa. Que, de fato, o Abel armou muito bem o Palmeiras, marcou de forma individual, anulou o ataque do São Paulo. Mas é o que você falou. A gente tá, nós e toda a imprensa, dizendo há muito tempo, e os torcedores e as redes sociais, Crespo, olha pro Benítez, Crespo, olha pro Reinaldo. E ele foi insistindo, foi questionado em coletivas, respondeu várias vezes que era uma opção tática, que no momento achava melhor assim, assado. Não vejo problemas em ele assumir a postura e tomar decisões, mas é um problema não ter humildade de saber que errou, de mudar quando tá errado. Time que se ganha não se mexe, time que se perde se mexe, time que não tá ganhando se mexe. Enfim, acho muito decepcionante a atuação hoje do Crespo. E eu acho, inclusive, né, Fred, que é tudo agora para ser um grande momento para o Palmeiras, uma motivação enorme para o Palmeiras, mas uma crise gigante no São Paulo, né? Porque você vê aí... Anunciada, né? Que é o pior. E que são alguns jogadores que já estavam perseguidos. Ó, você tem o Daniel Alves, que não fez a falta que originou o gol e que não foi bem, que originou o primeiro gol. Eu tô esperando uma passagem volta ao mundo do Daniel Alves até hoje, cara. Ele vai levar o São Paulo pro mundo. Calma, Fred. Não, acho que ele vai levar o Sevilha, viu? Acho que ele tá voltando pro Sevilha. Azar do Sevilha. Você tem o Daniel Alves, você tem o Pablo, que perde um gol incrível quando o jogo tava 1-0 pro Palmeiras, que ele zone a bola. Você tem o Volpi. Como é que é isso? Isso é uma expressão carioca. Ele zone a bola. Lá vocês falam zone, né? Eles uniu a bola. Aqui a gente isola a bola. Valeu, você tem o Volpi, que muito torcedor tá criticando pelo primeiro gol, que ele não estica a mão. E você tem o Vitor Bueno, que entra e é expulso de uma forma infantil. São 4 jogadores aí que são perseguidos e que vão ser muito criticados, já estão inclusive sendo nas redes sociais. Além do Crespo,
que foi teimoso. Então, é uma crise gigante no São Paulo agora, na minha opinião. Já não briga mais por nada, só pelo Brasileirão. Para não cair no Brasileirão, essa é a briga, para se garantir no ano que vem. É a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil, né? Que ele pode, porque no Brasileirão ele não briga mais. E é Fortaleza, que não é fácil. Não é fácil. Vai ser duro. E vai buscar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, que não é fácil também. Mas não vai. No Brasileiro, chegar lá na frente, ele não vai mais. Dizendo, recuperar-se. Brigar contra rebaixamento. Porque ele está a 3 pontos da zona de rebaixamento. São Paulo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, até outro dia ele estava na zona de rebaixamento. Então, quer dizer, vai ter confusão pela frente, vai ter problema pela frente. Eu só estranho. Você acha, Nilson, que o Crespo tomou essa decisão? Porque eu me coloco no lugar dele, assim, se eu fosse o Crespo, mesmo não querendo, seja lá qual for a explicação, colocar o Benítez, eu colocaria para lavar a alma. Falar, gente, eu coloquei o Benítez. Mas não é só isso. Todo mundo pediu. Você percebeu o quanto jogou inibido o Léo? Jogou inibido, porque ele sabe que tem um lateral esquerdo, estava na função de lateral esquerdo, e ele sabe que no banco, numa partida decisiva, tem um lateral melhor que ele. Não colocou também. Só que nada disso justifica. Nessa eu estou com o Flávio. O Flávio tem toda a razão. O elenco do Palmeiras é bem melhor. Sim. E dentro da naturalidade ganharia, passaria em 2 jogos. O Cláudio era felicíssimo nisso, né? Passa sempre melhor em 2 jogos. Só que foi facilitada a vida do Palmeiras. Eu entendo assim, por péssima escalação, e eu falei isso hoje na hora do almoço, péssima escalação, se não colocar o Benítez e não colocar o Reinaldo, vai escalar muito mal e vai facilitar a vida do Palmeiras. Então o que aconteceu hoje foi uma facilitação para o Palmeiras, e o Palmeiras cresce mesmo, ganhando um clássico de 3-0, pode vir River, pode vir Atlético, os dois vão ter muita dificuldade para eliminar o Palmeiras. Agora, Nilson na semana passada falou que os treinadores, os 2 técnicos foram 2 antas. Dessa vez, talvez uma, né? Abel não pode ser chamado de anta. Grande trabalho hoje. Não, o Abel não teve nada de anta, não. O Abel fez um belo trabalho. Agora, quem foi anta hoje foi o técnico do São Paulo. Mas sendo justo também, né? E assumindo. Eu concordo com o Flávio. Eu seria um que criticaria o Abel hoje por não colocar o Scarpa. Não, se desse errado, eu com certeza. É isso que eu estou dizendo. Calou todo mundo. A gente criticou, inclusive no almoço, questionou. Como é que deixa os melhores jogadores fora? Não colocou o Scarpa. O Scarpa foi aquela questão do jogo contra o Fortaleza, eu não tenho dúvida disso. Ele está mordido ainda. Ele está mordido. Talvez seja algo do Benítez também, né? Pode ter alguma coisa com o Benítez também, que a gente não sabe. Não sei. Pode ser alguma coisa com o Benítez ou com o Reinaldo. Ô, Pilar, eu estava lembrando quando o Flamengo estava louco atrás do Pablo. E aí o São Paulo foi lá e aí o Flamengo foi atrás do Gabigol. Verdade. Vocês têm que rezar muito. Ganhou o Pablo, a disputa do Pablo. Era do Flamengo. Não, olhou ainda pro Flamengo. Era todos os times do Flamengo. O Flamengo, o São Paulo olhou para cima e falou assim: nós somos demais, fica com o Gabigol se quiser. Agora, foi o Gabigol, foi o Gabigol que foi contratado? Foi no início, o Gabigol. Naquela época? Foi. Meu Deus, quer dizer, o Gabigol chegou no Flamengo junto com o Pablo do São Paulo. Hoje eu ouvi e o São Paulo contando vantagem. O Pablo hoje chegou a 100 e tantos jogos, né? E acho que mais de 30 gols, sei lá, enfim. Ele tem números aí pelo São Paulo, só não marcou ainda. Sabe o que é bom para escapar? É mudar de clube. Porque ele é impossível. Quem viu o Pablo no Atlético do Paraná, né, paranaense, né, e vê o Pablo hoje, eu acho que uma mudança de clube para o Pablo seria ótimo. Sabe? Podia trocar com o Gabigol. O Flamengo queria. De clube, tenta jogar em outro lugar, porque no São Paulo não está jogando. Porque ele não é nem tão bom quanto parecia no Atlético, mas também não é um cara horroroso que não sabe fazer nada no campo. Então, eu acho que trocar de clube pode ajudar ele. O São Paulo não chutou uma bola no gol, então não dá para culpar o Pablo. Não. A bola nem chegou, né? Não, chegou. Ele perdeu o gol na cara. Ele aquela bola que ele pegou muito embaixo. Mas no gol, o São Paulo não chutou nenhuma. Mas na cara do gol, a bola dele. Não. Você não deve ter visto o lance. Ele recebe. A bola do Rigoni. Ele bateu, pegou muito embaixo. Foi uma chance claríssima. Foi, mas claríssima. O São Paulo não chutou nada. Não, o que eu acho, né, que eu costumo falar muito isso do Gustavo Henrique, do Léo Pereira. Eu acho que o jogador de futebol, ele não desaprende a jogar. Deve ser muito psicológico, porque o cara é muito cobrado. O Pablo é muito cobrado pela torcida do São Paulo há muito tempo. Não é possível que ele desaprendeu a jogar o que ele jogava no Atlético Paranaense.
Não é possível. Então, todo jogador fala isso, né? Quando você tá na resenha com o jogador, cara, psicológico conta muito, principalmente atacante, né? Atacante é confiança. Porque quando você tá confiante, você chuta, a bola entra. Então, eu até falei no jogo que, pra mim, ele errou. Não foi um erro técnico, foi um erro, acho que muito da confiança e da escolha que ele fez. Ele escolheu chutar forte. Ele escolheu, vou chutar. Ele poderia escolher dominar, tirar do Everton, podia escolher dominar, tentar driblar o Everton. Ele escolheu dar um bico, sabe? Seja o que Deus quiser. Se entrar, beleza. Assim, acho que ele não teve confiança assim para pensar naqueles segundos rápidos de fazer, eu vou escolher dominar e tirar. Não, ele chutou. Tava na frente do gol e chutou. E aí pegou embaixo da bola e foi lá para cima. Um cara mais confiante, acho que pensaria em fazer algo melhor. Acho que a escolha que ele fez podia estourar a rede, mas podia o chute do Dudu podia ter subido um pouquinho também. Benítez não entrou por opção técnica. Ele desceu no intervalo para o vestiário. Poderia entrar em campo hoje? Boa noite. Não, infelizmente não estava bem fisicamente há 3, 4 dias. Claramente não falamos e não comunicamos isto. Mas ele não podia jogar. Pergunta do Eduardo Afonso, ESPN Fox. Beleza. Crespo. Bom, ouvimos aí então o Crespo falando o que a gente esperava. Faz sentido, porque não faz nenhum sentido o Benítez no banco. Se for esse o caso, e como o Pilha, querido Asmar, tem seus contatos também, trouxe uma informação parecida, de que ele estaria de alguma forma escondendo que o Crespo estava machucado. Eu não entendo por quê. Não, que o Benítez... que o Benítez está machucado, que o Crespo estaria escondendo a lesão do Benítez, protegendo ele de alguma forma. O que eu não entendo é protegendo o quê? Não, talvez fosse para dificultar para o adversário. Pro Palmeiras, eles a possibilidade dele entrar e tal. Mas qual que é a dificuldade disso? É uma coisa que se resolve em segundos. Claro, o Benítez não tá, variação ali, vai você pra lá, você pra... É uma loucura, né? Eu acho que a gente podia falar o seguinte também, né? O Crespo, ele foi muito claro, e o Crespo, ele fala... Há 3, 4 dias o Benítez não tá bem. Há 3, 4 anos. Né? Ele não põe o Benítez. Há 3, 4 anos que o Benítez não tá bem fisicamente. O Benítez não joga. O Benítez tá assim desde o Vasco. Cara, como é que esse cara é jogador profissional? Agora, é o que eu tô falando. Também, falha do departamento médico. Você, antes de contratar, você vê. Você faz um check-up no jogador. Você faz exame. Cara, você tem que pesquisar sobre o jogador. Você já sabia que no Vasco ele não jogava. Aí você vai contratar esse cara a peso de ouro, porque foi caro. Quanto custou o Benítez? 18 milhões, eu acho. De volta à Rádio Jovem Pan. Ele está por empréstimo e tem um preço fixado. Ele está emprestado, pelo Independiente ainda. Sim, foi uma oportunidade de negócio. Aquela coisa de vou pagar pouco emprestado. Lembra que o São Paulo estava numa dureza, não tinha nada. Aí veio uma oportunidade de negócio, mas sabendo que é um jogador que tem essa dificuldade, né? Já no Vasco. Ele já no Vasco, ele era assim. Ele jogava um jogo, ficava 3 fora. Ele é muito bom jogador, mas... Quem nos ouve na Rádio Jovem Pan, acabamos de voltar à Rádio Jovem Pan com Canelada. A gente rodou aqui no intervalo, mas você que está no carro, o Nilson sempre fala que tem uma população no final de semana, né? Enorme. Vindo nas estradas, todo a galera lugar que nos ouve na Rádio Jovem Pan. Vamos colocar mais uma vez para você escutar a resposta de Hernan Crespo sobre a ausência de Benítez em campo hoje. Boa noite, Hernan. Boa noite. Primeira pergunta é da Fernanda Arantes, SBT. Benítez não entrou por opção técnica? Ele desceu no intervalo para o vestiário. Poderia entrar em campo hoje? Boa noite. Não, infelizmente não estava bem fisicamente há 3, 4 dias. Claramente não falamos e não comunicamos isto. Mas ele não podia jogar. Tá aí a resposta, portanto, de Hernan Crespo. Eu deveria vir a público e tentar explicar um pouco qual é o problema desse rapaz. Sabe? Eu acho que isso falta. Sabe? Se você tem um jogador... O Vasco não sei que tipo de explicação dava, né? Mas o São Paulo teria que vir a público e falar, ó, rapaz, tem esse tipo de problema, tem esse. O outro dia o Rodrigo Caio foi muito cobrado também, né? Que o Rodrigo vive se machucando também lá no Flamengo, foi bastante cobrado e o Rodrigo ficou bravo. Ele falou, parem de falar bobagem. Né? Pelo menos ele respondeu, ele se posicionou.
Então o Benítez também deveria se posicionar. É isso que eu acho. Gente, falar mais, meu problema é esse. É por isso que eu não tô jogando. Você viu o Cristiano hoje nas redes dele? Também prefiro assim. Pô, Cristiano hoje botou a foto lá com... Porque vira especulação, né? Você especula qualquer coisa. Claro, você pode falar qualquer coisa, que ele tá brigado com o treinador, acho que não tá. Não tá, porque os caras... Então, mas gente, pode ser falado. Ele levou a praça pra caramba, o Benítez, diz que todo mundo gosta dele também. Que trouxe ele também. O Crespo trouxe o cara. O caso do Reinaldo. Tem que ser explicado o caso do Reinaldo. O Reinaldo é um jogador... Não me veio o Crespo querer convencer que jogar com outro lateral é melhor do que jogar com ele. Não é mesmo. Qualquer bobo sabe que não é jogar. Ô, Nilson, preciso dizer um negócio, olha. Só o Crespo se prejudicou com isso. Eu não entendi, ele se queimou por isso. Eu mesmo Abel começou a falar. Na transmissão. Vamos